Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre a MAHLE Metal Leve, uma small cap que eu acho bem interessante e vou explicar como ela ganha dinheiro, explicar o que ela vende para o consumidor. Vou falar sobre o crescimento dela, comparando os resultados do primeiro trimestre de 2022 com o primeiro trimestre de 2023. E também vou falar sobre os indicadores, averiguar se ela está barata, se ela está cara, se está em um bom preço de compra, mesmo após essa grande alta que ela teve nesses dias. E por último, e nem menos importante, vou falar sobre os dividendos. Ela historicamente sempre pagou bons dividendos e retribuiu bem os acionistas em relação a isso. Então, caso esse conteúdo te agregue de alguma forma, considere se inscrever e deixar o like. Eu trago 2 vídeos semanalmente mostrando a evolução da minha carteira pessoal e compartilhando com vocês o que eu aprendo. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. E no primeiro tópico, como ela ganha dinheiro, e notamos que ela é uma empresa brasileira de autopeças que atua na fabricação e comercialização de componentes de motores a combustão interna e filtros automotivos. E aqui no segundo parágrafo eles citam que já estão atuando há mais de 50 anos e eles estão presentes no mercado em 2 segmentos. O primeiro segmento é a fabricação e a comercialização com as montadoras de automóveis e o segundo segmento é a reposição de peças, denominado, como nós vemos aqui, de aftermarket, cujos clientes são as distribuidoras de autopeças. E aqui nesse segundo slide mostra os principais produtos da MAHLE e notamos que quase 90% da sua receita líquida veio de componentes de motores e o restante de filtros. Então, o primeiro ponto, ela ganha dinheiro fabricando e comercializando as peças com as montadoras de automóveis, e caso tenha algum problema no seu carro e você vai lá comprar numa distribuidora de autopeças, ela também vende para essas distribuidoras de autopeças, que são as peças de reposição, que eles denominam como aftermarket. Então são componentes de motores, pistões e kits, válvulas, anéis, bronzinas, entre outros produtos. E outro ponto interessante de como ela ganha dinheiro, como ela não é uma empresa brasileira, como vimos aqui, ela faz parte de um grupo alemão chamado MAHLE, e como eu disse no primeiro slide, eles trabalham com o mercado doméstico e exportam também, e a grande maioria da receita com exportações vem da Europa, da América Central e do Norte e da América do Sul. E agora já partindo para o próximo tópico, que é o crescimento, notamos aqui nesse slide que a receita líquida de vendas, comparando o primeiro trimestre de 2022 com o primeiro trimestre de 2023, teve um bom crescimento de quase 15%. E aqui mostra separadamente o equipamento original doméstico, teve um aumento de 9%, o exportado de 12%, já o aftermarket doméstico, que são as peças de reposição, teve um grande aumento de mais de 34%, e as peças de reposição exportadas teve um decréscimo de menos 20%. E a média entre todos deu quase 15%. E aqui nesse outro gráfico ao lado não tivemos tantas mudanças, mas olhando para os números foi um bom crescimento. E aqui vamos para o desempenho econômico financeiro da companhia. Como já vimos, a receita líquida de vendas teve quase 15%. Formos comparar o primeiro trimestre de 2022 com o primeiro trimestre de 2023, e o lucro líquido tivemos um avanço bem interessante de mais de 51% em relação ao primeiro trimestre de 2022. Já o EBITDA, que é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, teve um avanço de mais de 45%, o que é bem representativo para a companhia. E nesse próximo slide mostra a produção de veículos nos principais mercados de exportação. Tivemos um avanço na América do Norte em mais de 7% e na Europa com mais de 11%. E sobre essa questão de produção de veículos, como é um mercado que impacta diretamente a MAHLE Metal Leve, quem investe na empresa tem que olhar atentamente sobre as questões dos carros elétricos, visto que se esse mercado chegar a vir de uma forma mais barata, óbvio, e que respeite o meio ambiente, e claro, tem estrutura, isso impacta diretamente a Metal Leve. Inclusive eu peguei 2 parágrafos da InfoMoney, que eles desenvolveu uma tecnologia que eles chamam de MBE2, que é uma solução que aumenta o rendimento de produção bioetanol em no mínimo 10%, sem que seja preciso aumentar a área plantada de cana-de-açúcar, melhorando ainda mais a produtividade e o que gerará um preço mais competitivo para o etanol. E no segundo parágrafo eles citam que, olhando especificamente para o Brasil, eles verificam que o carro híbrido a etanol é a solução mais viável economicamente e ambientalmente, uma vez que esse modelo aproveita a infraestrutura de distribuição de combustíveis, visto que temos mais de 40 postos de distribuição, além de permitir a atualização do veículo para uma motorização mais eficiente
e com menor emissão de dióxido de carbono. Então é um bom ponto a se atentar, já que você investe na empresa, ou caso também não invista, entender que no futuro próximo pode ter alguma mudança que pode impactar ou dificultar caso ela não se adeque ao mercado. E agora olhando a alavancagem da empresa, e notamos aqui que ela tem mais caixa, sendo específico 530 milhões em caixa, do que em dívidas. E notamos também que ela tem uma dívida de curto prazo, mas como ela tem mais caixa, não faz nem sentido, é uma empresa bastante saudável e que pode pagar suas dívidas a qualquer momento. E agora vamos para o terceiro e penúltimo ponto, que são os indicadores. E o seu código de bolsa é LEV3 e o valor atual da ação é R$ 35,85 no dia que eu estou gravando. E o dividend yield dos últimos 12 meses foi mais de 12%. E esse dividend yield já foi maior, visto que ela teve uma grande valorização nesses últimos dias, de quase 14%, e nos últimos 12 meses de mais de 68%. E olhando os indicadores, o dividend yield é mais de 12%, igual eu já mostrei. O PL está um pouco mais de 7%. É um PL até relativamente barato em relação à alta que teve. O seu PVP é de 2,6 vezes e meia, o que particularmente eu não acho caro, visto que é uma empresa privada. E também não podemos olhar somente para o PVP. Em relação a dívidas, como vimos lá no relatório, ela está com mais dinheiro em caixa do que dívidas, ou seja, ela está extremamente saudável. Se formos olhar a margem bruta, que é quase 28%, a margem sobre EBITDA, que é a sua margem antes de juros, impostos, depreciação e amortização, e é mais de 20%, que é considerado uma margem boa, e a margem líquida é quase 15%, ou seja, a cada R$100 de faturamento, ela lucra R$ 14,42. Os indicadores de rentabilidade são bem interessantes, o ROI, que é o retorno sobre os próprios recursos da empresa, é de mais de 36%, e o ROIC, que é o retorno sobre o capital investido, beira aos quase 30%. Então eles rentabilizam muito bem. E sobre o crescimento, o seu crescimento de receita nos últimos 5 anos é mais de 13%, e o crescimento de lucros nos últimos 5 anos é mais de 21%. Então é bem interessante a rentabilidade, sem dívidas, boa margem, o PL não é caro, que basicamente é quando a empresa reaviria o capital investido que você investiu nela, caso ela mantivesse o mesmo lucro que ela obtém hoje. Então é um PL bem interessante, de um pouco mais de 7 vezes, e paga dividendos. E já partindo para o último assunto, que são os dividendos, como vimos, o dividend yield nos últimos 12 meses foi mais de 12%, mesmo com essa alta. E olhando para a média, notamos que a média é de 7%. Provavelmente tivemos alguns não recorrentes em 2016 e 2017, algum fato ou algum investimento que ocorreu, ou a empresa lucrou menos também. Mas olhando a média, é uma média bem interessante, que é uma empresa que historicamente pagou dividendos. E em 2020 tivemos a pandemia e também tivemos uma reserva de dividendos. Como eles falaram que foi um montante de mais de 175 milhões referente a dividendos adicionais propostos sobre os lucros de 2020. Aí eles falaram que foi uma reserva especial de dividendos constituída devido à pandemia, e caso esteja mais estabilizado essa situação, esses valores serão deliberados para pagamento. E eu fiz um cálculo bem simples aqui, o dividend yield, caso essa reserva especial seja paga na cotação de hoje, de 35,85 no dia que eu estou gravando, daria um dividend yield de 3,8%, fora o que ela já pagou e o que ela vai pagar. E falando em pagamentos, ela tinha 3 dividendos com a Datacom no dia 27/4 e será pago nesse mês de maio, no dia 26/5 de 2023. E mesmo após essa grande alta, se formos fazer o cálculo do quanto daria de dividend yield caso você tivesse pegado hoje, que já não daria porque a Datacom já passou, mas se pegarmos aqui 1,36 mais 1,90 mais 0,25, daria um dividendo de R$ 3,51, e dividindo esse dividendo na cotação atual, que é 35,85, daria um dividend yield de quase 10%, mesmo após essa alta. Então, um dividend yield bem interessante se você já investe na empresa há algum tempo e caso tenha pegado porque já passou. Isso fora a reserva especial. E pelo histórico, eles costumam anunciar o maior dividendo em abril, e às vezes eles anunciam para novembro e dezembro, visto que é uma empresa que paga semestralmente, 2 vezes ao ano, até o momento. E a sua média de payout é de quase 90%, ou seja, o payout, que é a porcentagem do lucro líquido que é destinado aos acionistas. Então
Então notamos aqui que quase 90% do seu lucro vão para os acionistas. Isso também porque o seu maior controlador, que é o grupo Mali, só recebe por dividendos, então ele tem um grande interesse em receber dividendos e, consequentemente, quem investe também. E por último, o valor de mercado da Metal Leve não chegou nem a 5 milhões, então ainda é uma small cap. É uma empresa teoricamente pequena para o mercado, mas é uma empresa bastante interessante que não possui dívidas, paga um dividendo, porém alguns anos teve oscilações, mas a média é interessante de 7%. Sua geração de caixa está aumentando trimestre por trimestre e os seus lucros também. E olhando para os indicadores de rentabilidade, indicadores de margem, são bem interessantes também. Porém, tem que ficar de olho nessa questão dos carros elétricos, que impacta diretamente a Metal Leve. Acompanhar como isso irá ingressar no Brasil e como ela irá se adequar caso ingresse. Eu particularmente não invisto, mas eu achei bem interessante os indicadores sem dívidas e principalmente depois disso o dividendo. Então é uma boa empresa para fazer um bom estudo. Então é basicamente isso, pessoal. Hoje eu falei como a Mali Metal Leve ganha dinheiro, o seu crescimento, os indicadores e os dividendos, visto que ela tem uma reserva constituída em 2020 e ela tem mais dinheiro em caixa do que dívida, então isso é bem interessante e é uma boa small cap pra gente ficar de olho. Então caso esse vídeo te agregou de alguma forma, te trouxe algum conhecimento que você não tinha, considere se inscrever e deixar o like. Eu trago 2 vídeos semanalmente relatando sobre a evolução da minha carteira, focado em geração de renda passiva, e também trago estudos de empresas que eu acho interessantes para uma ótica de longo prazo e que pagam dividendos sustentáveis. Então é isso, pessoal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!